Bom, dando continuidade então a essa manhã enriquecedora aí de apresentações, convido agora o professor Dr. Luiz Branquinho para falar um pouco sobre associações entre coronavírus e resposta imunológica, reabilitação da aptidão cardiorrespiratória e atividade física. O professor Dr. Luiz Branquinho é doutor em Ciências do Desporto pela Universidade da Beira Interior, que obteve a classificação final máxima, aprovado com distinção. Tem vários artigos científicos e livros publicados na área das ciências do desporto, e a sua área de especialização é o treino de futebol. Atualmente é professor no Instituto Superior de Ciências da Educação do Douro, investigador e treinador de futebol, licenciado e reconhecido pela UEFA. Professor Dr. Luiz Branquinho, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Sara. Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto tremendo estar presente nesta sessão de palestras. Agradecer em particular ao professor Ronaldo pelo convite que foi feito e aproveitando para dizer que espero que o próximo convite para uma próxima sessão venha acompanhado de uma passagem de avião para eu poder estar no Brasil juntamente com vocês. Seria um gosto tremendo estar presencialmente com toda esta comunidade. Passando efetivamente àquilo que nos trouxe aqui hoje e parabenizando desde já as apresentações que foram feitas anteriormente pelos outros intervenientes, venho falar-vos sobre um tema que tem sido levantado pelo meu grupo de investigação, que se prende com a tentativa de perceber a potencial associação que existe entre o coronavírus ou a exposição ao Covid-19, a resposta imunológica e depois de que forma é que nós podemos intervir na reabilitação cardiorrespiratória por via de intervenções de atividade física. E, para isto, importa, antes de mais, compreendermos ou tentarmos perceber, sendo o que é o sistema imunológico, o que é que, de que forma é que o nosso organismo reage à exposição de vírus, bactérias e fungos e germes, uma vez que isso acontece ao longo da vida dos seres humanos. E, na verdade, esta exposição confere ao sistema imunológico a capacidade de diferenciar aquilo que pode ser aceite ou não aceite pelo corpo humano, uma vez que é controlado pelos antigénios e anticorpos do corpo. Antigénios podem ser interpretados como quaisquer substâncias que o sistema imunológico humano pode reconhecer para estimular a resposta imunológica. Enquanto que os anticorpos podem ser interpretados como proteínas, células B, responsáveis por identificar e marcar os agentes invasores a serem neutralizados e eliminados pelo sistema imunológico. Mas, de facto, e é aqui que nós devemos focar-nos, o que é o sistema imunológico? Quais são as suas características? O que é que lhe confere a sua particular utilidade para ser útil na prevenção ou no combate de infecções? De facto, o sistema imunológico não é mais do que um conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas que estão presentes no corpo humano e que desempenham uma função referente de proteção do organismo, ok? Tentam efetuar a detecção das ameaças e efetuar o combate aos efeitos nocivos provocados por micro-organismos externos e lesões que possam ocorrer no organismo. O sistema imunológico pode ser dividido entre aquilo que pode atuar em questão de órgãos e células, ok? Quando falamos de órgãos do sistema, falamos essencialmente referente aos linfodonos, ao apêndice, à medula óssea, às tonsilhas e adenoides, timo, o baço e as placas de Peyer, enquanto que, quando falamos em termos de células, podemos referir-nos às células tronco da medula óssea, que foram também anteriormente abordadas nas outras sessões. Importante entendermos ou tentarmos perceber que, de facto, a exposição por parte do organismo a diferentes patogénios poderá resultar em dois tipos de diferentes respostas. Poderá provocar, efetivamente, uma melhoria da resistência imunológica do organismo ou, por outro lado, um aumento da resposta inflamatória.
Os agentes patogénicos mais comuns, como vimos anteriormente, são os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Os vírus são os agentes patogénicos mais simples e precisam obrigatoriamente de invadir as células hospedeiras para se poderem reproduzir e realizar o seu metabolismo. E é importante percebermos que, de forma simplificada, o nosso sistema imunitário pode-se dividir em dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida ou adaptativa. A imunidade inata, muitíssimo influenciada por questões diversificadas, como uma alimentação saudável, o exercício físico irregular, uma boa rotina, qualidades de sono, que foi outro dos tópicos abordados anteriormente também, e hábitos tabágicos, stress, entre outros. Quanto melhor for a nossa resposta inata, melhor vai ser naturalmente a resposta da nossa imunidade adaptativa perante um agente patogénico a que o nosso organismo seja exposto. Por outro lado, ao falarmos de imunidade adaptativa ou sistema imune adquirido, devemos ter presente que esta se refere àquela que é gerada ao longo da vida, ativada após contactos iniciais com agentes invasores. Este sistema tem a propriedade de reconhecer especificamente determinados organismos, gerando ou resultando numa memória imunológica que permite que o organismo se encontre protegido contra reinfecções quando exposto ao mesmo antigênio. Um bom exemplo, e que está bem presente na memória de todos ainda, é a vacinação, que não é mais do que um processo de resposta imune, que foi muito utilizado e continua a ser utilizado agora na resposta à pandemia de Covid-19, em que os antigénios são atenuados, são injetados antigénios atenuados no nosso organismo, mas que não são capazes de nos causar infecção, ok? De verdade, a vacina possui capacidade de ativar a imunidade adquirida, permitindo gerar uma resposta imunitória de memória, permitindo que o indivíduo se fique imunizado, o que vai provocar com que mais tarde, quando o organismo seja exposto a esse mesmo micro-organismo causador de doença, o corpo já tenha uma preparação prévia para produzir um grande número de anticorpos em pouco tempo, de modo a gerar uma resposta imune adequada. Ainda assim, é fundamental neste sentido sublinhar que o sistema imunitário funcional não impede que estejamos de apanharmos, ou que o organismo humano apanhe qualquer tipo de vírus ou bactéria ou outro tipo de antigénios. Significa apenas sim que, quando expostos a esses agentes patogénicos, o nosso sistema imunitário tem uma ação-resposta mais eficaz no combate ao agente a que foi exposto. Assim, neste sentido, surge a pertinência de tentarmos perceber qual é que é a potencial relação que existe entre o sistema imunológico e o exercício físico. De facto, ao pensarmos nesta questão, devemos tentar perceber quais é que são efetivamente os benefícios do exercício para o sistema imunológico. Um mecanismo, efetivamente, a melhoria do sistema imunológico está associada ao efeito da atividade física regular, dado que proporciona ao organismo um aumento da quantidade de linfócitos, ou seja, das células de defesas, que têm como principal função combater e destruir os agentes patogénicos, como as células tumorais ou as infectadas por vírus ou bactérias. Ok? Neste sentido, é importante percebermos que o exercício tem efeitos positivos no fortalecimento do sistema imunológico, como referimos anteriormente, uma vez que pode ajudar o sistema a fortalecer o próprio sistema imunológico, tornando mais resistente a doenças e infecções. Induz ainda, ou tem o potencial para induzir melhorias na circulação sanguínea por via do aumento do ajuda no transporte de células imunológicas pelo corpo de forma mais eficiente, o aumento da produção de anticorpos que pode estimular, por via do exercício, podem ser estimulados, ajudando a combater as infecções e doenças. A redução do stress, que pode afetar negativamente o sistema imunológico, como vamos verificar mais à frente. A melhoria na qualidade do sono, mais uma vez outro tópico que foi abordado anteriormente e é altamente pertinente percebermos que, independentemente da tipologia das apresentações, todas elas estão encadeadas
relativamente aos tópicos que podem ser ou que podem englobar aquilo que é a importância da atividade física para o sistema imunológico. E ainda prevenção da obesidade, que pode contribuir para uma série de problemas de saúde, incluindo, mais uma vez, os tais problemas imunológicos a que nos referimos, independentemente da gênese que estes tenham. Assim, podemos efetivamente perceber que o exercício tem, ou aparenta ter, um potencial para influenciar a melhoria da função pulmonar, e que pode ser benéfico para a prevenção de infecções respiratórias, como é o caso da Covid-19, que azulou, tem e continua a azular o mundo ao longo dos últimos 3 anos. Desta forma, importante tentarmos enquadrar de que forma é que a Covid-19, a resposta imunológica e o exercício físico podem estar relacionados entre si e de que forma é que podemos potenciar as respostas ou o combate à Covid com via no exercício físico. Até agora, a Covid-19 tem sido altamente associada a sintomas como a falta de ar, a coloração azulada da pele por via da falta de oxigênio, com a coagulopatia sanguínea, aumento da respiração ou da frequência de respiração, denominada respiração rápida, miocardites, paragens cardíacas e até insuficiências cardíacas agudas. De facto, os pacientes com Covid-19 podem apresentar síndromes de desconfortos respiratórios agudos e insuficiências respiratórias, essencialmente caracterizadas por inflamações pulmonares. Neste sentido, resumidamente, podemos referir que a Covid-19 está altamente relacionada com o comprometimento da atividade pulmonar, que, por sua vez, origina também comprometimento da função cardiorrespiratória. E, em última instância, poderá efetivamente causar insuficiência respiratória, que é até o momento, ou que continua a ser até o momento, a principal causa de morte por Covid-19. Neste sentido, importa ainda perceber que os pacientes que foram infectados com Covid-19, após essa infecção, continuam a apresentar anormalidades pulmonares residuais. Evidências anteriores, estudos anteriores referem na literatura que variantes anteriores do coronavírus já prejudicavam a função pulmonar e que a capacidade de exercício dos indivíduos pode ficar condicionada por meses ou anos. E, na verdade, esse tópico continua a necessitar de ser esclarecido, uma vez que, no nosso melhor conhecimento, ou de forma mais aprofundada, estes tópicos têm emergido ao longo dos últimos 3 anos, desde que os primeiros casos de Covid-19 foram reportados na China. Estes dados acabam por ganhar cada vez mais ênfase, uma vez que o potencial de anormalidades na função pulmonar em indivíduos com capacidade de exercício reduzida tem sido também reportado. Ou seja, de facto, sentimos, ou através da pesquisa que foi efetuada na literatura, sentimos que a reabilitação cardíaca pode efetivamente ser útil para melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida relacionada à saúde cardiorrespiratória. E, neste momento, os estudos continuam a indicar que existem inúmeros benefícios resultantes da reabilitação pulmonar, como melhoria da dispneia, capacidade funcional do organismo, o próprio desempenho no exercício, melhorias da função pulmonar e da própria qualidade de vida. Ainda assim, continuam a existir poucos estudos na literatura que falem, que abordem a questão da reabilitação de pacientes após embolias pulmonares resultantes da própria exposição ao Covid-19. Isso está relacionado com a falta de critérios de elegibilidade para a inclusão desse tipo de indivíduos nos programas de reabilitação. Nós sabemos que os pacientes de Covid podem ser sintomáticos, que são aqueles ou assintomáticos, não é? No entanto, pouco se sabe sobre os pacientes assintomáticos. Isto significa que as lesões associadas à doença podem efetivamente diferir de ser humano para ser humano. Pacientes sintomáticos podem ter doença pulmonar moderada a grave e os efeitos cardiorrespiratórios podem ser diferentes dependendo da prevalência
dos sintomas que manifesta. E até agora existem pelo menos um estudo que recomenda que pacientes recuperados pós episódios de Covid-19 sejam sujeitos a fisioterapia respiratória, drenagem postural dos pulmões, ventilação pulmonar mecânica, como terapias de reabilitação, oxigenoterapia, terapias de inalação com águas minerais, bem como apoio psicológico e atividade física. De facto, existem cada vez mais recomendações nesse sentido para que estas medidas possam ser adotadas ou possam ser implementadas em pessoas que recuperaram de Covid-19. No entanto, continua a ser importante percebermos que cada uma das novas variantes do Covid-19 desafia a imunidade inata do ser humano para responder à infecção pelo vírus e que por isso mesmo necessitamos de continuar a ter cuidados redobrados e com certeza que vão continuar a aparecer programas diferenciados que por via das novas variantes de Covid que vão aparecer podem ser mais ou menos agressivas, ok? Assim, parece efetivamente existirem evidências que parecem indicar que a atividade física tem potencial para reduzir a gravidade das infecções por por Covid-19, isto muito por via dos efeitos positivos que têm sido reportados sobre esses mecanismos fisiológicos, como consequência da atividade física. Isto por via da produção, os músculos acabam por produzir compostos que melhoram o funcionamento do sistema imunológico e que reduzem a inflamação. Isto, de facto, parece estar muito relacionado ao que ocorre nos pulmões, quando expostos a infecções por via da resposta imune. De facto, evidências anteriores indicam que os conflitos que existem entre os vírus e as células do sistema imunológico geram inflamação que pode, efetivamente, levar a danos nos tecidos pulmonares, o que terá consequência para a facilidade das trocas gasosas e que, em última análise, pode ainda requerer mecanismos, ventiladores mecânicos para o próprio tratamento. É essencial verificarmos e avaliarmos de que forma é que os níveis de atividade física nas pessoas curadas após exposição à Covid-19 podem ter ou não influência na sua própria recuperação. De facto, a atividade cardiorrespiratória em participantes pós-Covid e não infectados deve ser medida em sessões em tempo real para verificarmos a atividade física dos mesmos, de modo a conseguirmos esclarecer se efetivamente o aumento da atividade física tem algum tipo de relação com a rápida ou com uma mais rápida recuperação em indivíduos expostos à Covid-19, nomeadamente ao nível daquilo que é a sua aptidão cardiorrespiratória. Até agora, neste sentido, as evidências sugerem que a atividade física de intensidade moderada, nomeadamente caminhar, pode ter um efeito benéfico maior sobre os mecanismos fisiológicos que referimos anteriormente, enquanto que a atividade vigorosa, como por exemplo correr uma maratona, tende a reduzir temporariamente a função imunológica por meio de um desequilíbrio entre as citocinas tipo 1 e tipo 2 nas horas e dias seguintes ao exercício. Ainda assim, estas informações não são totalmente unânimes até o momento, uma vez que existem outras investigações que têm sugerido que o treino de alta intensidade também pode ser benéfico, não causando uma imunossupressão clinicamente relevante aos indivíduos. E, mais uma vez, por estas razões, a falta de consenso relativamente ao tópico, a este assunto, reforça-nos a ideia de que são necessários mais estudos que ajudem, que sejam úteis para verificarmos qual a intensidade de exercício mais adequada, de modo a fortalecer o sistema imunológico dos indivíduos. Assim, verificamos ainda que existem outros estudos que alertam para o facto de que as populações mais frágeis, nomeadamente os idosos, os pacientes imunocomprometidos ou com múltiplas patologias ou comorbidades, estão mais expostos a episódios de Covid-19 grave. E que, como consequência disso, doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares,
têm sido reportadas também como as patologias mais frequentes entre os infectados com Covid-19 que necessitam de ser, ou que necessitaram de ser hospitalizados. Neste sentido, também o potencial benéfico da atividade física deve ser tido em conta e deve ser levado em consideração, uma vez que estudos anteriores já demonstraram o efeito e eficácia para a prevenção das doenças acima referidas, por via de programas de atividade física nas populações. Ainda assim, ainda que as autoridades de saúde recomendem a prática regular de exercício físico, até o momento, pelo menos no nosso conhecimento, e isto verifica-se particularmente em Portugal, neste momento ainda não existe, não existe ainda um esforço conjunto entre as entidades governamentais para a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis antes da exposição ao vírus, de forma a tentarmos reduzir de alguma forma a gravidade com que a doença pode afetar os indivíduos. Efetivamente, o exercício tem sido referido como tendo um efeito agudo no funcionamento do sistema imunológico e no combate à inflamação, o que pode ser efetivamente benéfico, ter grande impacto no combate a infecções virais graves, como é o caso da Covid-19. Urge, portanto, a necessidade de que programas de atividade física sejam ministrados, sejam criados para as populações, não só por via das melhorias que devem ser para tratarmos o flagelo do sedentarismo, mas também começarmos a pensar na implementação desses programas como uma forma de tentar impedir a exposição à Covid-19, ou pelo menos a exposição à Covid-19 grave. Neste sentido, existem outros fatores que, consequência da pandemia de Covid-19, como é o caso dos confinamentos, situações de desemprego, por via dos confinamentos, das situações de Covid a que as pessoas foram expostas, medidas preventivas decretadas pelos governos que aumentaram em muito aquilo que é o stress e a depressão entre as populações. E aqui também podemos evidenciar o potencial benefício que o exercício físico pode trazer para o combate do stress e da depressão. Na verdade é que indivíduos sem hábitos regulares de exercício físico estão forçosamente mais expostos ao stress psicológico, o que lhes vai desencadear ou potencializar desequilíbrios aos níveis hormonais, como consequências diretas no sistema imunológico. Por esta via, existirão também consequências depois na resposta à inflamação relacionada com a Covid-19. De facto, os dados neste momento indicam que em todo o mundo, 32% das mulheres e 23% dos homens correm risco de serem infectados devido aos seus hábitos de inatividade, o que volta a reforçar a necessidade de consciencialização da população sobre o benefício do exercício na redução do risco de infecção, particularmente do Covid-19, mas também de outro tipo de doenças. Efetivamente, estes dados encontrados até agora parecem remeter-nos para as evidências que existe uma forte associação entre a atividade física e os principais sintomas causados pela Covid-19 e que a atividade física prova ou tem vindo a provar ser benéfica nas condições clínicas frequentemente associadas que há episódios de Covid-19 grave. É possível, assim, tentarmos concluir, ou tentarmos inferir, concluir ainda não, que indivíduos fisicamente ativos parecem estar menos expostos aos perigos da Covid-19 grave em comparação a indivíduos fisicamente não ativos, por meio dos benefícios que a atividade física tem no fortalecimento do sistema imunológico. Para além disso, Covid-19 tem sido também associada por provocar atrasos no desenvolvimento normal do VO2 máximo em adolescentes. E por isso mesmo, formas alternativas para minimizar estes atrasos devem ser criadas. E por isso estratégias são necessárias para conseguirmos lidar, para conseguirmos combater estas diminuições alarmantes que existem. De facto, em última análise, quanto maior for a aptidão física de uma pessoa, os resultados parecem indicar que menor será a probabilidade de esta adquirir também síndrome de tempestade de citocinas, que não é mais do que um grupo de doenças médicas conectadas, ok? Todas conectadas entre si,
que obrigam o sistema imunológico a produzir muitos sinais inflamatórios, levando muitas das vezes à falência de todos os sistemas e órgãos e, consequentemente, podendo até levar à morte. Pacientes de alto risco, expostos àquelas doenças que verificámos anteriormente, são mais propícios a desenvolver esta síndrome de tempestade de citocinas referida. Assim, importa percebermos de que forma é que podemos tentar criar uma relação ou aproveitar os potenciais benefícios da atividade física para a reabilitação cardiorrespiratória. E, nesse sentido, procurámos efetuar algumas recomendações práticas que pudessem ser de utilidade para as populações e até para os próprios prescritores de exercício físico. Parece, como verificámos até agora, parecem existir evidências entre forte associação entre a atividade física e os principais sintomas causados pela Covid-19, e assim é possível inferirmos que os indivíduos fisicamente ativos devem estar ou parecem menos expostos aos perigos, em comparação com os indivíduos não ativos por meio dos benefícios da atividade física no sistema imunológico. Por isso mesmo, indivíduos que tenham recuperado de Covid-19 e que sejam sedentários devem pensar seriamente em envolver-se em programas de atividade física de modo a poderem recuperar e estar mais prevenidos, preparados para possíveis novos episódios de infecção. Neste sentido, o que nós recomendamos, à luz daquilo que foram as recomendações que fomos vendo e observando na literatura, é que o treino multivariado é altamente recomendado. As diretrizes do Programa de Atividade Física para melhorar atividades cardiorrespiratórias dos pacientes pós-Covid podem ser divididas ou recomendadas em exercícios aeróbios e exercícios de força. No entanto, é absolutamente fundamental que quando da aplicação dos programas, tenhamos em consideração que não devem existir, independentemente da tipologia dos exercícios, não devem existir quedas na saturação de oxigênio, denominado nos slides aqui por o SpO2, menores que 88%, e que numa escala de percepção de esforço, os exercícios devem ser, na escala de Borg, maiores do que 6. De modo a curar e a melhorar a aptidão cardiorrespiratória em pacientes, os programas de atividade física podem seguir as seguintes diretrizes recomendadas, de acordo aqui com este gráfico. Sessões de treino de força realizadas com 3 séries de 20 repetições de carga máxima, ou relativamente à carga máxima tolerada pelos indivíduos. A intensidade das sessões de treino de resistência deve ser ajustada entre sessões, ok? No meio disto, devemos ainda incluir sessões de fisioterapia respiratórias. Para exercícios aeróbios, a intensidade é possível ser determinada através de testes iniciais de caminhada de 6 minutos para a avaliação da capacidade funcional cardiorrespiratória dos indivíduos e exercícios que podem ser facilmente utilizados pela sua tipologia são a caminhada e a bicicleta. Estas são as principais recomendações práticas que nós fornecemos. Neste modo, o estudo, ou este estudo que pretendeu no fundo levantar a problemática e ser o ponto de partida para mais investigações que possam ser efetuadas a respeito e para gerarmos a necessidade de mais investigação sobre todos estes tópicos, é importante referirmos que ele demonstra que existe efetivamente uma relação próxima e alta entre a atividade física para a melhoria das condições clínicas mais frequentemente associadas ao Covid-19 grave. O aumento da atividade física permite ainda uma recuperação mais rápida dos pacientes após exposição à Covid-19, principalmente na sua aptidão cardiorrespiratória, sendo ainda possível inferir que indivíduos fisicamente ativos parecem estar menos expostos aos perigos da Covid-19 grave em comparação com indivíduos não ativos, pelos benefícios da atividade física no fortalecimento do sistema imunológico e no combate às infecções. Ainda assim, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, a maioria das pesquisas que foram realizadas até agora recorre a inquéritos, questionários e instrumentos de investigação semelhantes, pelo que é fundamental a necessidade de aprofundarmos a investigação
sobre estes tópicos. Além disso, seria ainda importante que novas investigações se centrassem na recomendação de programas individualizados de atividade física com base em diferentes condições e que possam ter resultado da exposição à Covid-19, uma vez que esse fator pode ser decisivo para melhorar a recuperação de mais pacientes. Eu sugiro que possam consultar este estudo na íntegra, a nossa proposta de intervenção na íntegra, através deste estudo que está publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, okay? É de acesso aberto, podem consultar. Este estudo foi um trabalho que, tal como eu já referi, teve como principal objetivo levantar a problemática, sendo que a equipa de investigação aqui apresentada está neste momento a tentar trabalhar para novas investigações com casos clínicos específicos e particulares associados a várias condições de Covid-19. Grato pela vossa atenção e disponível para qualquer dúvida ou questão que necessite ser esclarecida. Muito obrigada, professor Luiz Branquinho, pela excelente palestra com um tema tão atual e recente. Foi ótimo poder aprender com o senhor. Nós vamos iniciar algumas perguntinhas, tá bom? A primeira é do aluno André Messias. Ele comenta que desde o início da pandemia foi informado que a obesidade era um fator de risco em caso de infecção pelo SARS-CoV, mas não houve incentivo algum para um estilo de vida ativo e saudável. Qual a opinião do senhor sobre isso? Antes de mais, André, muito obrigado pela questão. Eu acho que isso está diretamente relacionado com aquilo que eu fui abordando durante a palestra. Efetivamente, existem, de alguma forma, recomendações dos governos e das entidades de saúde pública para a prevenção da obesidade, mas até ao momento não há nenhum tipo de programa, pelo menos seja do meu conhecimento, e agradecia se alguém tiver conhecimento de algum que possa partilhar, que vise efetivamente a diminuição dos fatores de risco para a diminuição ou para a potencial diminuição da infecção por Covid-19. E eu acho que isso é urgente, não só em Portugal, como no Brasil, como em todos os países do mundo. Seria de extrema utilidade que existisse uma agregação, consórcio entre governos que permitisse potenciar o desenvolvimento deste tipo de programas. Era de extrema utilidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Estamos sujeitos de todas as formas a que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não seja a Covid-19, seja, passando a expressão e a redundância, a Covid-20 ou a 21 a afetar-nos. E se nós não estivermos preparados de alguma forma para... Se não fizermos a preparação prévia, o que vai acontecer a seguir pode ser pior do que aconteceu agora. E eu falo particularmente no Brasil, porque a verdade é que o Brasil sofreu muito com episódios de Covid-19. Naturalmente Portugal também e outros países do mundo também, mas acho que todos temos consciência, quem não está no Brasil, aquilo a que o Brasil foi exposto. Dificilmente alguém no Brasil não conhece alguém que perdeu alguém por via da Covid-19. E eu acho que isso é fundamental, que existe essa consciencialização da parte dos governos. Numa altura em que pensamos tanto em coisas tão banais e tão supérfluas, continua a não existir a vontade. Eu acredito que até existe a vontade, mas acho que não existe ninguém que dê o primeiro passo neste sentido para permitir a criação de desenvolvimentos deste tipo de programas para prevenirmos o futuro. Excelente, professor. A próxima pergunta é da Vilani Nutri. Na prática clínica de consultório, tratar e fortalecer o sistema imunológico parece ser o caminho? Obrigado pela questão. Se eu entendi a pergunta, se estamos a falar na prática clínica de indivíduos expostos à Covid-19, não é a fórmula mágica, mas com certeza poderá ser um ponto fundamental a considerar para recuperar de forma mais rápida, ok? Nós não queremos com este estudo ou com este levantamento desta problemática vir de alguma forma resolver todos os problemas, tentamos apenas dar mais uma solução para tentarmos melhorar, para tentarmos acelerar o processo de recuperação de pessoas que tenham sido expostas a episódios clínicos relacionados com o Covid-19 e outros, ok? As recomendações que nós damos são meras recomendações, mas poderão ter outro tipo de aplicabilidade prática depois, mediante outro tipo de patologias clínicas que possam ser consideradas. Perfeito.
A próxima questão também é do André Messias. Ele comenta que uma das coisas que mais lamentamos da pandemia é que nenhum dos especialistas que viveram, né, durante esse período e na TV falou sobre a importância da atividade física. Focavam somente na máscara, fique em casa e use álcool em gel. O senhor acha que talvez incentivar a prática de atividade física em casa, pensar em alguns programas, qual que seria a estratégia de incorporar e incentivar? Obrigado. Obrigado, André, pela questão. Efetivamente, eu acho que foram os agentes promotores de atividade física que tiveram este papel determinante durante a pandemia. Enquanto instituições governamentais e outras entidades estavam efetivamente preocupadas em considerar e em fornecer recomendações para evitar os contágios, concordo totalmente com o que o André diz, que ninguém diz que deveríamos praticar, ou diriam que devíamos praticar, mas por outras razões, por uma questão de saúde mental, por uma questão de nos mantermos de alguma forma ativos, mas a verdade é essa, não houve, eu também não me recordo de ouvir alguém dizer que efetivamente poderia haver, a existir um benefício resultante do aumento da prática de atividade física para prevenirmos a Covid. E realmente eu acho que isso teria sido importante e acho que não é tarde para que, de acordo com a resposta à pergunta anterior, continuo a considerar que não é tarde para que possa existir essa vontade, para que possa existir esse primeiro passo de apontar a atividade física como um fator benéfico. Okay? Não é a solução, não. Eu volto a dizer que não é de tudo isso, não é de toda essa a mensagem que nós queremos transparecer, mas que pode ser útil para prevenir, pode. E então, se calhar, é conveniente que esta mensagem seja passada, não só em termos pelas instituições, como também pelas próprias faculdades, pelas próprias escolas, que esta mensagem começa a ser passada neste sentido da valorização da atividade física para a prevenção de sintomas associados à Covid-19. Perfeito. O exercício físico como uma estratégia não farmacológica de baixo custo e que poderia, eh, vamos supor, atenuar vários efeitos aí que poderiam vir por causa da doença, né. Então acredito que o incentivo, de fato, é a melhor opção. A próxima pergunta é do professor Guilherme Novaes. Ele comenta que o senhor está envolvido com esporte, com o futebol, e é possível afirmar que pós-Covid tivemos um aumento de eventos cardiovasculares em atletas? Professor Guilherme, antes de mais, obrigado pela questão. Eu confesso que não tenho conhecimento que exista, ou pelo menos que esteja provado até o momento, que exista uma relação causa e efeito entre a exposição à Covid e o aumento de episódios cardiovasculares. Contudo, à luz das considerações e daquilo que tem sido reportado na literatura, é possível que possamos fazer essa associação. Contudo, volto a dizer, não tendo conhecimento se existe ou não existe até o momento algum tipo de investigação que sustente essa premissa, acho que devemos continuar a considerar a possibilidade disso poder ser efetivamente verdade, mas sem certezas. Agora, é um facto que após após a exposição, o desempenho vai forçosamente ser alterado. O que vai de acordo à próxima pergunta que eu já estou a ver. Certo. A próxima pergunta é do Marlon Fava. Em atletas profissionais de futebol, o Covid-19 vem afetando os seus desempenhos? E depois ele pergunta a seguir, né, o quanto está afetando o desempenho. Obrigado, Marlon, pela questão. Eu julgo que efetivamente, principalmente após a exposição, deverá haver, ou deverá ter existido, naturalmente, uma quebra no desempenho. E nós vimos isso amplamente reportado em várias equipas de futebol de topo, ok? No entanto, a questão é esta: a única forma de conseguirmos verificar a validade dessas informações será através de baterias de testes físicos realizados com uma periodicidade elevada que nos permitam fazer a comparação do antes e pós. Se no início da Covid-19 isso poderia ser mais complicado porque muitos dos clubes poderiam não estar preparados para aquilo que ia acontecer e poderiam não ter esses dados atualizados,
eu acho que hoje é possível que os clubes comecem a pensar nesse tipo de indicadores e seria altamente pertinente. Há algumas evidências na literatura nesse sentido que efetivamente existem quebras. Agora, a magnitude dessas mesmas quebras continua a não estar totalmente esclarecidas. E por isso mesmo é necessário continuarmos a investigar sobre o assunto, de modo a que possamos no futuro ter indicadores mais viáveis. A questão é esta: afeta com certeza o desempenho, a questão será percebermos até que ponto é que a magnitude o quanto afetou, ok? Eu não tenho dúvidas e acho que qualquer profissional da área de ciências do desporto terá poucas dúvidas que efetivamente o desempenho é condicionado após um episódio de exposição ao Covid-19. Agora acho que continua por esclarecer qual é que é a magnitude desse impacto, de que forma é que isso é efetivamente relevante para a continuidade da prática. Isto porquê? Será que é relevante durante a próxima semana, durante o próximo mês, durante os próximos 6 meses e depois voltaremos a valores normais? Eu acho que seria importante nesse sentido realizar-se um estudo com inúmeros atletas de vários esportes, não só de futebol, que tenham sido expostos à Covid-19 e tentar perceber de que forma é que existe uma evolução para os valores próximos daquilo que eram o seu rendimento, o seu desempenho, antes do episódio de Covid e após o episódio de Covid. Tentámos perceber quanto tempo eles demoram a voltar aos valores antes da exposição. Aí pelo meio, seria altamente pertinente utilizar um grupo de controle e um grupo experimental, tentando utilizar algum tipo de programa de treino ou de recomendação de treino de modo a que fosse possível chegar mais rápido aos ganhos anteriormente adquiridos. Perfeito, professor. A próxima pergunta é do Pedro Fernandes. Ele pede para o senhor explicar melhor sobre a janela imunológica para praticantes de alta intensidade. Ok. Obrigado, Pedro, pela questão. Efetivamente, o que acontece neste momento na literatura é que existem contradições. Enquanto que há estudos que referem que, efetivamente, exercícios de mais baixa, de média a baixa intensidade são mais benéficos para a recuperação em pacientes que tenham sido expostos à Covid-19, existe, por outro lado, outras investigações que sugerem que também o exercício de alta intensidade pode ser benéfico. Mas há outras contradições que dizem que afinal pode não ser benéfico porque pode limitar o organismo na resposta. E então a verdade é que é por isto que fazemos ciência, porque enquanto houver dúvidas há necessidade de mais gente a investigar e há necessidade de continuarmos a explorar este campo. Mas essencialmente eu costumo sempre dizer isto, é uma premissa que eu gosto de ter. Todo o exercício, desde que seja controlado, provavelmente não terá malefícios para o organismo. Por isso, importa sempre considerar que, independentemente de estarmos a aplicar exercícios de alta intensidade ou de baixa e média intensidade, é importante sempre considerarmos o vetor binário entre a duração e a intensidade do mesmo, ok? Desde que nós consigamos controlar isso, ainda que, porque efetivamente as pesquisas também referem, e o caso que eu dei há bocado era, por exemplo, uma maratona. Uma maratona é um episódio de alta intensidade que é muitíssimo agressivo para o organismo. Não, provavelmente um exercício de alta intensidade com uma menor durabilidade e de menor intensidade poderá não estar ou não ter o mesmo efeito prejudicial para o organismo comparativamente com um exercício de alta intensidade de tão longa duração, ok? Perfeito. Professor, eu vou aproveitar esse espaço também para fazer uma pergunta para o senhor. Claro. O senhor acha que o nível de treinamento pode ter algum impacto no número de sintomas colaterais das vacinas? Isso é uma questão altamente pertinente, Sara, obrigado. Mas vou tentar fugir um bocadinho com medo de dizer alguma coisa que não seja. Eu vou deixar isso para os médicos, porque eu acho que é assim, nós podemos achar que sim, ok? E eu acho que à luz do conhecimento que nós vamos adquirindo e com base em tudo aquilo que vamos lendo sobre o assunto, pode efetivamente existir uma relação. Mas a verdade é esta, nós não temos provas, não existem evidências. Continuamos a sofrer, passando a expressão, pelo facto de a vacina ter sido criada em tão pouco tempo e de não haverem longos períodos para verificar o potencial impacto que ela tem nos organismos a longo prazo, e eu julgo que só será possível respondermos a essa questão daqui a alguns anos.
quando tivermos uma base sólida de eventos, de acontecimentos que tenham ocorrido e aos quais nós possamos efetivamente atribuir culpa à vacina. A verdade é esta: como é que nós vamos atribuir culpa à vacina daqui a, vamos supor, alguém que foi vacinado o ano passado, ou há 2 anos, ou recentemente, que sofre um episódio tem um episódio de algum tipo daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 7 anos. Como é que vai ser possível criarmos uma relação causa e efeito entre a vacina hoje e o que aconteceu, e o que vai acontecer daqui a 6, 7 anos? Eu acho que é um problema complexo que nós não vamos conseguir resolver tão cedo. Contudo, vamos esperar para ver o que a ciência nos traz. Sim, esses trabalhos acerca do Covid ainda são muito iniciais, né? Agora que a gente está Lógico, caminhando para ver efeito a longo prazo, então exatamente. nós temos que continuar nessa caminhada de estudos. Professor Dr. Luiz Branquinho, muito obrigada pela excelente Obrigado. aula. Foi um privilégio tê-lo conosco, abrilhantando nossa manhã, encerrando a nossa manhã de apresentações. Muito obrigada. Passo a palavra Obrigado eu agora pelo para convite o mais uma vez. professor Dr. Ronaldo. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Sara. Eu queria agradecer aqui publicamente a presença, mesmo que virtual, né, do professor Luiz. Dizer que foi uma grata honra tê-lo aqui conosco, e eu já adianto que vamos trabalhar para que na próxima vez o senhor esteja presente aqui conosco. Eu Fico acho que contente por isso. acho que a gente pode conversar bastante, os nossos grupos têm algumas similaridades, a gente pode tratar de parcerias e de aproximar esse nosso contato. Então, Totalmente disponível para isso. Agradeço já o convite. eu me comprometo aqui a me engajar o máximo possível para que o senhor nos visite muito em breve. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria só deixar algumas informações formais. A gente agora faz uma pausa para o almoço e a gente regressa às 14 horas pontualmente. O link é o mesmo que vocês utilizaram no período da manhã, então não tem nenhum tipo de alteração. Teve alguns comentários no chat ao longo da manhã perguntando a respeito dos certificados e se tem lista de presença ou não. Então, não tem lista de presença, né, mas a gente consegue controlar a presença pelas pessoas que entraram no YouTube, então a gente consegue fazer a extração dessa informação. E os certificados, no período da tarde, a gente vai informar como é que vocês vão fazer para conseguir baixá-los diretamente do site da Unifesp. Tá? E aí, só para terminar mesmo, eu queria responder um comentário do professor André Costa aqui no chat. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é um parceiro bastante fiel, né, dos nossos trabalhos e um profundo conhecedor dos estudos da microbiota e exercício físico. Então, André, muito obrigado pela sua presença e pelo, não só sua, mas pelo seu grupo de pesquisa aqui do nosso evento. Tá? Então, boa tarde a todos e bom almoço. Às 14 horas nos encontramos. Obrigado.